Olá, pessoal. Estamos chegando aí para mais um papo rápido sobre espiritualidade livre. Hoje vamos conversar um pouquinho sobre julgamento. Eu não sei porque a egrégora está me mandando esse assunto aí desde a semana passada. Era para ter sido na quinta que não consegui fazer a live. Então vamos conversar um pouquinho sobre isso, né? O que é essa energia, como é que funciona, por que a gente julga, como é que esses mecanismos aí se estabelecem, né? Antes, enquanto a gente espera o pessoal ir chegando aí pro ao vivo para tirar suas dúvidas, vou apresentar para vocês aí 2 tratamentos que estão com inscrições abertas essa semana. No dia 8, né? Essa semana a gente tem aí um grande portal 8 do 8, num ano que soma 8, ganha ainda mais potência. O que é um portal, né? Vamos explicar um pouquinho. Tem algumas datas que têm um potencial energético maior e são abertos realmente portais que facilitam a entrada, fluxos energéticos de outros pontos. E no portal 88 a energia vem muito forte de mudança, de prosperidade, de consolidação. Tem uma energia muito forte de abundância. Então a gente precisa estar atento, né? Porque todo portal entram energias boas e energias não tão boas. Então a gente precisa estar atento para filtrar aquilo que a gente vai se conectar, se proteger para evitar de conectar com coisas que não devem. Mas tem uma energia muito forte chegando aí para a gente aproveitar dessa conexão com a abundância, com a prosperidade, facilita muito a entrada no nosso processo. Então, dia 8 do 8, vou fazer um dia inteiro aí com trabalhos energéticos para a gente, tratamento coletivo. Então vai ter mesa ACA pela manhã para a gente iniciar aí a força de atração desse campo. Depois tratamentos de radiestesia ao longo do dia para a gente ir potencializando esses trabalhos, principalmente buscando eliminar crenças limitantes. E à noite, às 19 horas, vamos ter aí um trabalho feito em hiperconsciência, um trabalho coletivo também. E a gente vai entrar aí num trabalho bem forte em hiperconsciência para conexão e eliminar barreiras. Vai ser bem bacana. Então as inscrições estão abertas até o dia 7, ou seja, até amanhã. Aí na quinta pela manhã eu já inicio o trabalho. Então hoje, quem não se inscreveu ainda, corre ali nos Reels, tem ali o videozinho desse tratamento coletivo para ativação da prosperidade. Manda mensagem lá que a gente já passa as orientações de como entrar nesse grupo. Beleza? Outro ponto interessante, hoje iniciei as inscrições para a nossa segunda edição do tratamento coletivo para eliminação da procrastinação. Então, o primeiro ainda está em curso, né? A gente está passando da metade do tratamento. Agora, no 8 do 8, a gente vai fazer junto um tratamento de hiperconsciência com o tratamento coletivo da hiperconsciência. Da ativação, a gente vai fazer junto o tratamento do trabalho do grupo, do tratamento coletivo, para a gente iniciar a nossa segunda fase, que é a fase final, que é a ativação realmente da prosperidade, trazer a movimentação do dinheiro. E no dia 12, na próxima semana, a gente vai iniciar um novo grupo, aí repetir o mesmo processo, né? A gente vai trabalhar eliminação da procrastinação e de crenças limitantes associadas a ela, e depois a gente entra com uma ativação de prosperidade. Legal? Quem quiser se inscrever, tem um reel aí também com as informações lá, é só mandar mensagem e a gente conversa para entrar nesse grupo aí também. Então, já passei os recados, a galerinha está chegando aí, bom dia para quem ainda não almoçou, boa tarde para quem já passou pelo almoço, e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o julgamento. Como é que é esse negócio de julgamento? Às vezes a gente tem a impressão de que a gente está só avaliando uma situação. A gente está só manifestando uma opinião, ou está só estudando, pensando realmente sobre algo. Mas a gente precisa pensar e refletir sobre o quanto a gente está colocando do nosso desejo ou da nossa forma de pensar sobre aquela nossa análise. Por quê? Quando a gente avalia como uma pessoa agiu, como uma pessoa conduz algum assunto, né? Quando a gente avalia como uma pessoa se expressa, a gente tem que levar em conta
que aquela pessoa tem a sua individualidade, ela tem a sua cultura, ela tem a sua forma de pensar, ela tem a sua ancestralidade para honrar, e a forma com que cada pessoa vai fazer as coisas é diferente. E você, a não ser que seja uma questão estritamente técnica, em que você realmente possa dizer que aquilo está errado, a gente, em geral, não tem condições de determinar o que é certo e o que é errado na forma de agir, na forma de falar, na forma de se expressar. Então a gente precisa avaliar. Por que que a forma como tal pessoa faz isso me incomoda? Em que aquilo reflete algo que eu preciso trabalhar em mim que me gera desconforto? Porque o nosso julgamento, em geral, vem justamente de não querer olhar para aquilo que dói. Então, quando você olha para uma ação de alguém que mexe com alguma coisa que em você é uma ferida, você julga, você critica, você condena. Porque você não quer ter que olhar para aquilo em você. Então, a gente precisa ponderar. Como é que a gente pondera? A gente primeiro precisa interiorizar o pensamento de que todo mundo faz sempre o seu melhor com aquilo que tem de ferramenta. Ninguém faz algo de forma equivocada intencionalmente. A pessoa faz sempre o melhor que ela pode com aquilo que ela tem de conhecimento, com aquilo que ela tem de estrutura, com aquilo que ela tem de ferramentas à disposição. Então, se uma pessoa age de uma forma que você não concorda, você não deveria julgar aquela pessoa, condenar aquela pessoa porque ela age dessa forma. Tenta buscar entender por que a pessoa foi levada a agir dessa forma. E até avaliar se de repente não tem alguma coisa ali naquele comportamento que te leva a entender algum processo seu, que te ajuda também no seu processo de autoconhecimento. E ao invés de julgar, você passa a ponderar, refletir e observar de forma mais acolhedora, de forma mais neutra, sem tentar impor o seu modo de fazer, o seu modo de pensar, o seu modo de agir. Porque quando a gente julga, a gente na verdade está querendo que todo mundo seja espelho daquilo que a gente quer fazer, daquilo que a gente gosta, como a gente gosta que as coisas sejam executadas. Mas não necessariamente. A gente está pensando aí em respeitar a individualidade, em respeitar o histórico daquela pessoa, né? Respeitar as limitações também. A gente precisa sempre acolher que todo mundo tem grandes limitações. E a gente precisa entender que o que um tem de limitação, o outro tem de força, e vice-versa. E por isso nós estamos juntos para um aprender com o outro, para ter essa troca, para ter essas interações. Então eu acho que é interessante a gente buscar esse entendimento e minimizar o julgamento. Mas aí, vou buscar minimizar o julgamento simplesmente porque não é legal julgar? Não. E toda vez que você julga, você está fazendo um ataque energético. Você está emanando uma energia mais pesada na direção do campo daquela pessoa. Porque você está mandando uma energia de reprovação. Você gera uma energia mais densa, o seu campo, por alguns instantes, fica pesado. Pode perceber como você se sente no momento em que você está julgando. Todo mundo, quando julga alguma coisa, quando se defronta com uma situação que você não concorda, que você está criticando, o seu corpo reage de uma forma sutil, mas desagradável. Você se depara com algo que não é do seu agrado. E isso mexe com a sua vibração. Gera aquele campo que mistura um pouquinho da raiva, um desgosto, às vezes até uma energia de angústia. Então, essa energia toda mais densa mexe com o seu equilíbrio e pode abrir uma brecha também para um ataque contra você. Então, tudo que a gente faz nas nossas interações diárias, todas as nossas conversas, todas as nossas comunicações, até não verbais, às vezes só de olhar para uma pessoa emanando uma energia, tudo isso reverbera no nosso campo. Para você mandar para uma pessoa uma energia negativa,
essa energia precisa sair do seu campo. Então você produz essa energia antes de enviar. Então tudo aquilo que você faz que é mais denso, que é mais danoso para alguém, primeiro te prejudica para depois prejudicar a pessoa. Então, com o controle emocional, com a reflexão, com a ponderação, você consegue evitar de gerar essas energias, ou pelo menos cortar logo no começo para evitar que seja uma abertura para ataque. E aí harmonizar um pouquinho melhor essa relação com a ponderação, trazendo aí uma energia de acolhimento, né? Buscar entender. Por quê? Primeiro, por que eu me incomodei? Depois, por que a pessoa faz assim? Primeiro você tem que entender onde isso gera um desconforto para você. Às vezes é muito claro, às vezes você vai ter essa informação muito rápido. E às vezes você vai precisar buscar, vai precisar entender melhor os seus processos. E aí começa a mergulhar no seu trabalho do autoconhecimento. Eu acho que é uma oportunidade muito bacana. Sempre que a gente vai se deparando com essas situações aí de julgamento, a gente aproveitar o momento para fazer esse tipo de reflexão, pensar um pouquinho, né? Trazer à tona aí algumas informações que estão lá escondidas. O que vocês acham dessa reflexão aí sobre julgamento? Alguém já tinha pensado sobre isso? É algo que vocês têm aí no dia a dia algum conflito ou algo para vocês já não pega mais? Já estou bem com isso, já não julgo. É muito difícil alguém que não julgue. É muito, muito, muito difícil. Esse é um dos objetivos até de quem pratica muito o budismo, essas técnicas, essas religiões e práticas aí mais meditativas, mais de evolução pessoal. É uma meta vencer o julgamento, mas é um trabalho longo, um trabalho que precisa ser feito com atenção e com dedicação, mas é um trabalho muito gratificante. Eu consigo evitar bastante o julgamento já, eu tenho trabalhado bastante essa questão em mim de aceitar o outro, aceitar como ele é, e tem me feito bem. Então, compartilho com vocês aí essa visão. Não digo que é o caminho correto, é o caminho que eu sigo, é um caminho que, pelos estudos que eu fiz, pelas minhas análises, se encaixa aí nos padrões de proteção energética também que eu prego, que eu sigo, é manter a sua vibração, cuidar de você, cuidar atentamente do seu campo. Então eu acho que vale pelo menos como reflexão, né? Não é humanamente possível eliminar totalmente o julgamento de uma hora para outra, mas é plenamente possível, extremamente fácil até, introduzir essa etapa de pensar um pouquinho por quê. Né? Tal pessoa fez tal coisa. Por que isso me incomodou? Eu poderia puxar muitos exemplos práticos aqui, mas tenho certeza que só eu começar a falar essas coisas, muita gente já ativou os gatilhos aí, já começou a pensar em alguma situação que aconteceu ontem, que aconteceu hoje cedo, aconteceu anteontem, alguma coisa aí que realmente você se deparou com uma situação que te incomodou, mas você não parou para pensar por quê. Simplesmente você parte do princípio de que aquele é o jeito errado de fazer, o jeito que você faz é o certo e aquela pessoa é louca. Muita gente pensa assim. A pessoa é louca por fazer desse jeito. Já parou para analisar o motivo? Eu acho que vale a pena. Certo, gente? Hoje o papo era rápido mesmo. Era só para trazer esse insight, porque realmente eu tenho me deparado muito com situações de julgamento. E a egrégora começou a me puxar a atenção para levar isso aí para vocês, como um ponto de reflexão. Certamente quem precisa absorver essa mensagem vai chegar até esse vídeo. Então, se você chegou até aqui, agradeço. Pondere, né? Tente introduzir essa etapa mais aí nas suas interações. Antes do julgamento, traz a ponderação, o estudo da análise do porquê isso me incomoda. E assim a gente vai conseguir crescer, desenvolver e melhorar a harmonia das relações. Porque quando você julga menos, você diminui os conflitos, né? Muitas vezes você inicia um conflito por uma expressão facial.
você julgou uma determinada situação, criou uma expressão facial que a outra pessoa já capta junto com aquela energia que foi, e aí gera um conflito desnecessário. Olha o Vini aí. Gratidão, Vini. Obrigado por passar por aqui. E é isso, gente. Alguém quer compartilhar alguma coisa, algum comentário a fazer? Temos tempo, hoje o papo foi rapidinho. Vou aproveitar enquanto vocês pensam em uma situação que queiram compartilhar. Hoje à noite, 19h30, a gente vai ter uma conversa muito legal, que também cai muito nesse cenário do julgamento. A gente vai conversar sobre os Exus e as Pombogiras. São entidades muito fortes, entidades muito interessantes, podem auxiliar muito a gente, na verdade auxiliam muito a gente, mas elas precisam ser compreendidas, tá? Então a gente vai conversar hoje à noite muito sobre Exus e Pombogiras lá no YouTube. Eu também vou passar a live aqui. Eu tenho feito as lives de terça-feira sempre no YouTube e no Instagram, mas no Instagram eu não consigo interagir com vocês. Então quem quiser acompanhar e participar, tirar suas dúvidas, mandar algum comentário, vai lá para o YouTube. Daqui a pouco eu vou postar o link aqui de novo. E aí às 19h30 estaremos lá conversando sobre Exus e Pombogiras, entender um pouquinho essas entidades, tirar um pouco do medo, né? Tem muita gente que tem medo, mas não conhece. O desconhecido assusta muito. Mas a gente vai conhecer o outro lado do Exu e Pombogira. A gente vai olhar por baixo do misticismo, a gente vai olhar por baixo daquela máscara, por baixo dos efeitos especiais. Né? Vamos entender como é a essência dessas entidades, onde é que está essa energia. Então a gente vai tirar um pouquinho dessas máscaras, desse mito, desse medo, e vamos entender a energia, a força. Espero vocês, 19h30, lá no YouTube. Gratidão a todos, até mais tarde.